No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema Na Era da Informação, busque sempre a fonte primária. Nunca se falou tanto a respeito disso e cada vez mais importante, né, a gente se preocupar em saber a fonte da informação. Fundamental, né? Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom Ricardo dia. Sander. Brunão. Bom dia, queridos ouvintes. Tu sabe que aconteceram dois episódios comigo essa semana que me chamaram a atenção. Essa semana não, nos últimos dias. Eu fui marcado numa postagem de Napoleão Hill. E nós somos a fonte primária de Napoleão Hill aqui no Brasil, na América Latina. Nós somos os responsáveis por propagar a filosofia de Napoleão Hill. E eu recebi uma postagem de uma pessoa que foi citada como uma pessoa que tivesse uma bela reputação. E eu comecei a olhar aquela postagem, ela citava como fonte um livro de Napoleão Hill que está sendo questionado judicialmente por plágio. Ou seja, uma pessoa com uma bela referência, um influenciador que estava propagando uma informação de uma fonte secundária e questionável, inclusive. Esse foi um aspecto que me chamou a atenção. Outro, esses dias eu assistindo uma live de um grande influenciador também, e ele convidou algumas pessoas para falar sobre a obra de Napoleão Hill, e algumas pessoas não tinham nem lido os livros de Napoleão Hill, ou o livro de Napoleão Hill que estava em debate no momento, e eles iriam comentar aquele livro. Ou seja, eles não tinham as informações importantes, eles iam falar sobre opiniões a respeito, ou achismos, a respeito daquele fato específico. E o que acontece na nossa vida é que, como nós estamos cada vez mais sendo bombardeados com informações, em especial a respeito das nossas redes sociais, que hoje todo mundo é um propagador de conteúdo, nós precisamos cada vez mais nos preocupar em verificar a fonte primária. Beber água limpa, né? Não beber água contaminada. Isso é fundamental. E por isso eu já quero aproveitar e parabenizar o Grupo Independente, porque é sempre uma bela fonte de informação, sempre buscando a notícia na ponta, sempre fazendo o seu melhor para ir na origem do fato e depois relatar aquilo que os olhos dos repórteres viram, né? Isso é importante. E aproveito também para parabenizar pela cobertura do jogo do Lajadense no final de semana, histórica. Eu fiquei realmente impressionado com o que eu vi, ouvi, senti. Pena que não deu para subir, né? É isso aí, busque sempre a fonte primária, né? Sempre a fonte primária. Ainda mais, né, Bozetti, em época de fake news. E fake news, a gente aqui que lida no meio de comunicação, a gente lida muito com isso, né? E muitas vezes uma notícia se propaga. Alguém coloca alguma coisa num grupo de WhatsApp ou muitas vezes no Facebook, no Instagram. Ah, mas será que é verdade? E aí muitas vezes as pessoas acabam indo procurar, né, em meios de comunicações. Acho que isso mostrou cada vez mais a sua relevância, o meio de comunicação, embora tenha outras maneiras das pessoas se comunicarem hoje em dia, porque ali tu vai ver, não, se não tem ali na Independente, bom, daqui a pouco o cara vai procurar, enfim, seu meio de comunicação. Não, pera só um pouquinho, não tem nada aqui, então acho que não tá batendo. Então isso é importante, mas não só no meio de comunicação, em qualquer fake news tem em todas as áreas. Você fala aí na questão de vocês, questão do Mastermind, Napoleão Hill e tantos outros. É importante, né? Checar a fonte, checar a origem e buscar a informação correta, porque o que tem de informações aí incorretas ou pessoas que talvez até não é na ideia de fazer algo ruim. Muitas vezes a pessoa vai ali, joga uma informação e não se dá conta da repercussão que pode tomar e não checou, não sabe, talvez não é bem assim, uma vírgula muitas vezes pode fazer toda a diferença também. Exatamente, isso acontece nas empresas, com a tradicional rádio corredor, né? Que às vezes chega no ouvido do patrão, do empresário, uma informação, e se ele tomar uma decisão com aquela informação que chegou até ele, sem checar a veracidade dos fatos, ele corre o risco de colocar os pés pelas mãos, de tomar decisões equivocadas. O mesmo acontece nas famílias, na famosa fofoca, né? Entre famílias. Às vezes um começa a falar sobre o que aconteceu na família do parente, do irmão, do primo, do tio, e se cria uma expectativa, uma fantasia em cima daquele aspecto. Nas cidades, todas as cidades são marcadas por momentos e por histórias que em algum momento se propagaram, mas nada mais eram do que uma notícia falsa. Não era a
informação verdadeira, né? Então nós temos que tomar cuidado e uma dica, se pudesse dar uma dica, verifique se você está analisando os fatos ou você está fantasiando, né? Esse é o primeiro, separa o que é fato do que é ficção, do que é fantasia, do que é fake, né? E dos fatos, quando ficar sobre a mesa apenas os fatos, aí você analise a relevância daquele fato para depois tomar uma decisão adequada, assertiva e melhorar sempre a nossa vida. Tem uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas não percebem que uma boa reputação leva-se anos, às vezes décadas, para se construir uma boa reputação. Mas se perde ela no estalar de dedos. Quais são os 3 pontos que constroem uma boa reputação? A primeira delas é a credibilidade. O que é credibilidade? Quando as nossas ações e o nosso discurso são convergentes. A segunda característica para construir uma boa reputação é estar presente. Nós precisamos estar presentes. E a terceira característica é ter significado dentro daquilo que nós fizemos. Ou seja, se nós tivermos credibilidade, presença e significado, nós construiremos uma boa reputação. E leva-se bastante tempo para se construir isso, né? E esse é um período muito importante para a gente estar falando sobre isso. 2022 é ano de eleições. A gente tem que estar atento a esse tipo de informação, especialmente observar e refletir a quem essa notícia interessa, a quem prejudica. E por isso é importante a gente buscar a fonte primária e ter as nossas referências. Quais são os veículos que você está consumindo? Quais são os canais que você está absorvendo informação? É pela rede social? É através do site oficial do jornal, por exemplo, que você vai poder buscar informação, da rádio, no nosso caso aqui, que trata do Vale do Taquari. Mas é importante que a gente se questione e reflita, porque o que vai ter de informações querendo prejudicar um lado ou outro, como já foi em eleições passadas, Exato. Esse ano vai ser uma tônica a isso. Mas eu acho que cabe uma reflexão também, Bozetti, em relação a essa questão do repertório que a gente constrói. Dizem aí por aí que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Ô, Nicolas, são as 12. Depois 12. Eu explico, né? Depois eu posso explicar no outro momento, inclusive. Mas é interessante porque isso também pode se aplicar dos materiais que estamos consumindo, não Exato. Só das pessoas que a gente convive. Tu sabe que esse conceito das 12 pessoas e das 5 pessoas, em algum momento se confundiu isso no mercado. Existe o conceito dos 5 acessos. Eu consigo chegar em qualquer pessoa do mundo através de 5 pessoas. São 5 degraus. 5 trampolins que eu consigo ter acesso a qualquer pessoa, a qualquer ser humano no mundo. Até o presidente Joe Biden, se eu conversar com 5 pessoas, eu consigo chegar até ele. Agora, a teoria da nossa essência, ela é a teoria dos 12. Que ela tem origem lá atrás, já desde a Bíblia, os 12 apóstolos. O 12 é um número muito forte, é a mente que governa com sabedoria. E realmente nós temos que tomar cuidado quem são as 12 pessoas que estão interferindo na nossa personalidade, porque pode ser que elas estejam contaminando o ambiente onde nós estamos inseridos. E dentro do nosso círculo de relacionamento, pode ser que alguns pontos virem uma verdade profunda. E na verdade, fora, quando a gente sai daquela bolha, a gente consegue perceber que os fatos são diferentes daquele que a gente ouviu falar, né? Então isso é importante. Em época de eleições, mais importante ainda. Sempre importante, mas nós temos uma decisão para tomar em outubro, né? Então tem que tomar a decisão tem que tomar cuidado para que a decisão não seja pautada em notícias falsas, em sim na realidade, né? Tá certo, muito obrigada. Gustavo Bozetti participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, é um prazer sempre.